in business. O vídeo a seguir contém spoilers de Homem-Aranha Um Novo Dia, então não vai reclamar depois, caralho, porque eu tô avisando agora. Homem-Aranha Um Novo Dia, um lançamento altamente esperado. Então bora passar o rodo do julgamento nesse piso molhado de personagens e acontecimentos. Olha, a transformação do Miranha é um negócio que eu realmente achei que ia evoluir mais do que só olho preto e ficar mais poderoso e mais sensitivo. Assim, não chega a ser uma decepção, mas eu queria ver se eles conseguiam fazer realmente o Peter com 6 braços ou Aranha Humana sem parecer tosco. Não rolou, mas eu também não senti falta. Assim, as cenas dele perdendo o controle eram engraçadas demais, principalmente aquela que ele vai na lavanderia e pega a roupa da menina. Menina essa... Ó, que é loira, né? Então já começa as especulações de Gwen Stacy, hein? Assim, é claro. Eles deixaram de propósito ela sem nome pra gente levantar essa suspeita. Porque se não fosse pra ser mesmo e eles quisessem deixar bem claro que não é, na hora que ela se apresentou pro Peter, ela não teria falado: ah, a gente é do mesmo prédio. Não, ela se apresentaria normalmente. Ela chegava e falava: oi, meu nome é Julia Clade. Percebi que você é novo aqui no prédio. Aí o Peter chegava e cortava. Essa escolha mais difícil de apresentação reforça que eles querem esconder o nome dessa personagem. E eu sei não, hein? Pode ser que seja ela mesmo. Mas se for, não sei se a gente deve esperar algum relacionamento, porque no primeiro take ela demonstrou algum interesse. Já no segundo ela já tava com outro cara. Sem falar do mico que o Peter pagou nessa segunda cena. Eu tô passada, chocada. O mistério finalmente acabou e agora a gente sabe que os rumores estiveram sempre certos e Sage Sink é Jean Grey. Eu vou dizer sincero que eu não gosto muito desse negócio dos mutantes serem apresentados aqui e ali jogados, mas como daqui a pouco vai ter reboot mesmo, então não importa muito. E até que não foi uma origem tão ruim. Eu gostei da historinha da irmã dela e dela. E agora também a gente já tem a explicação de por que alguns mutantes da Fox não vão voltar. Já tem Jean Grey nesse universo, não tem por que trazer uma Jean Grey do outro. O que me faz pensar o seguinte: ainda não confirmaram a presença da Tempestade que vem do universo da Fox. Então será que temos a possibilidade de uma Tempestade surgir no MCU? Porque venhamos e convenhamos, X-Men sem Tempestade é golpe. Voltando a Jean Grey agora, é uma Jean Grey realmente bem diferente. Os motivos foram apresentados e eu achei plausível, apesar de, usar uma velhinha pra roubar um tanque e sair explodindo um prédio do governo. Aí eu acho meio paia, porque explicaram que a velhinha é só uma faxineira, ela podia ter ficado marcado pra sempre como uma terrorista. Sem falar que mesmo dentro do tanque ela podia ter se machucado gravemente ou morrido, afinal o justiceiro tava atrás dela. Aí eu não sei... Cabe-se aí um julgamento pra essa Jean Grey aí. Mas seguindo, a melhor cena dela pra mim não é do final. O final é emocionante, é bonitinho, faz sentido. Tá, mas aquela cena que ela manda o bait, não só no Peter, mas em todos nós. Meu Deus. E o pior, não satisfeita em enganar, ela quer humilhar, porque ela ainda manda o papo. Você acha que isso aqui é conto de fadas, que com um beijo mágico você vai fazer a memória dela voltar? E nem me venha dizer que você já suspeitava que a MJ já estava sendo possuída. Não dá pra perceber. Não dá. O máximo que dá pra dizer é que achou estranho que na hora que eles estavam se balançando na teia, a MJ possuída não tava gritando. Cara, depois que passa a gente fala, nossa, tava na cara, mas a gente não viu. Mas não, era muito difícil pegar esse detalhe. Então assim, só por essa cena, já gostei mais dessa Jean Grey do que qualquer outra. Mas vamos ver aí pra onde a história dela vai antes do reboot. Não. Wait. Olha, o Frank Castle e o Hulk é o seguinte: participação pequena, mas participação boa. O Hulk é aquela montanha russa de emoções, porque ele começa o Bruce Banner normal, explica os negócios lá, mó legal. Aí depois vai pra aquela forma de professor Hulk que a gente já conhece, que a gente odeia. Aí eu até fiquei com medo, pô, será que eles mandaram uma propaganda enganosa? Mas não, vem o Hulk bolado, sem ser controlado nem pelo Banner, nem pela Jean Grey. Aí você pensa, agora sim, ele vai dar uns socos aí, vai mostrar quem é e depois vai cair fora e é isso aí. Mas não, mais uma vez um Hulk é derrotado com discurso no jutsu, porque os caras são invencíveis e é o único artifício que eles têm pra usar. E ainda me fizeram aquele close com rosto de CGI que, cara... ficou meio PS3 ali, hein? Não vou mentir. E mais uma vez deram uma explicação do porquê o Hulk não vai ajudar os Vingadores no próximo filme. De novo. Mas relaxe, porque eu tenho certeza que
que eles só estão construindo terreno pra quando chegar em guerras secretas, alguém chegar e falar: nós temos o Hulk. Aí ele aparece do nada. Já o Frank Castle foi bem mais aprofundado. O que eu não entendi é o seguinte: o Homem-Aranha impediu ele de xingar, foi engraçado, coisa e tal, censura, legal. Mas alguns momentos depois, uma outra personagem que agora eu não vou lembrar quem é, xingou e ficou por isso mesmo. Então assim, no final é uma piada mesmo e não tinha censura nenhuma. Com certeza foi a versão do Justiceiro mais engraçado que a gente já viu, né? Não sei se os fãs do Justiceiro vão gostar muito, mas teve um desfecho bacana. E eu tenho que admitir, eu gostei muito mais do que eu achei que ia gostar desse Justiceiro PG-13. E quem disse que isso é problema meu? Gostei da participação da Helena Belovo e seu maravilhoso escritório também, né? Mas mostrou que ela não tem noção nenhuma do que é peixe grande e do que é peixe pequeno, né? Porque enquanto os Vingadores, os novos Vingadores, né? Thunderbolts. Enquanto os Thunderbolts estavam lá levantando parede, o Homem-Aranha tava enfrentando um caos multiversal. Então assim, fica meio feio, né? Você dizer que o Homem-Aranha é peixe pequeno, né? Mas tudo bem, é a piada, gente, é a piada. Eles também enfrentaram lá o Sentinela, que, né, também foi derrotado no discurso no Jutsu. Mas enfim, é bom ver essas conexões com os novos Vingadores, com a Helena. Afinal, é um universo compartilhado e isso tem que acontecer, principalmente em Nova York, que, pelo amor de Deus, tem um herói a cada quadra daquela cidade. Agora vamos falar dos verdadeiros peixes pequenos, porque coitado do Lápide, cara. Eu achei que dessa vez ele ia fazer alguma coisa assim impressionante, que ia ser uma grande surpresa, mas não, é só um bunda lá que foi jogado. Mas também todos aqueles vilões que mostraram eram uns vilões bem meia boca, até o Escorpião, eu digo. É claro, eu não duvido que eles pudessem fazer um negócio que nem eles fizeram com o Abutre. Quem era o Abutre antes do primeiro filme lá do Tom Holland? Então assim, foi legal ver a cena curta desses vilões. E é melhor aparecer por um nanosegundo do que simplesmente ser esquecido, que nem nosso grande amigo JJ Jefferson, que simplesmente foi mogado, excluído, proibido de dar um A. Acho que foi o único personagem que eu senti falta nesse filme. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Aí teve o lance da MJ, que eu vi que teve muita gente que ficou meio dolorida, meio doída, né, pelas dores do Homem-Aranha, porque a MJ disse que não amava ele, porque não conhecia ele, né, faz todo sentido. Aí pronto, os caras ficaram doloridos, fizeram até montagem dizendo: ah, você não me ama, então agora eu vou amar a Jean Grey. Cara, que viagem. Sério, seria bem mais plausível aquela menina loira lá ser a Gwen Stacy e ele ficar com a Gwen, do que do nada ficar com a Jean Grey. Mas sinceramente, vamos dizer a verdade aqui? Na minha opinião, a maior possibilidade é que a MJ vai terminar com esse cara que ela tá agora, e depois vai acontecer alguma coisa e eles vão acabar voltando. Simples. Não acho que a memória dela vai voltar, porque isso tem que ser uma consequência fixa. Uma consequência que só existe por um erro do Homem-Aranha que vai marcar ele pra sempre, mas que deixou ele bem mais maduro e tornou um personagem muito melhor. O Homem-Aranha pode sair para brincar! A evolução do Homem-Aranha do final do último filme para esse foi algo muito bem construído. E o legal é que, mesmo aprendendo uma lição muito importante no outro, nesse ele volta para aprender mais uma lição importante e ainda passar essa lição para outra pessoa. Cara, a caneta do roteirista tava pegando fogo, só digo isso. Tinha um medo que a mentoria do Homem-Aranha ia voltar. Tipo, no primeiro é o Tony Stark, no outro era o Doutor Estranho, e aí no terceiro ia ser o Bruce Banner, mas graças a Deus não voltou. Quer dizer, o Bruce até ajudou, mas deu pra perceber que o Homem-Aranha tava se virando bem. O cara conseguiu construir um chip inibitor baseado no Omnitrix do Hulk e só precisou de uma conversa de 6 minutos pra entender como funcionava o negócio. O foda é ele ter entregado essa tecnologia nas mãos da controle de danos. Aí já sabe, isso aí pode voltar. Vai que o governo fecha controle de danos por causa das polêmicas, mas aí abre uma indústria Stresk aí, né? Oh meu Deus, o que eu fiz? Enfim, essa versão do Homem-Aranha mais madura realmente, pra mim tá sendo a melhor. Tendo que enfrentar perrengue, tendo que inventar desculpas. Assim, ainda fica na dúvida aí de onde ele tinha dinheiro pra apartamento, pra fazer a manutenção no uniforme. Mas sei lá, ele é inteligente. Vai que ele fez um investimento no negócio aí, entrou no ramo de criptomoedas, aí saiu antes da grande falência. Sei lá, falta uma explicação. Ele é incansável! Ele vence!
não podíamos terminar sem falar dele. A lenda, o mitológico, o sinistro, para não dizer macabro, Ned Leeds. Porque o cara que conseguiu hackear um traje criado por Tony Stark, depois aprendeu a criar portais mágicos em uma tarde e sem nenhum treinamento. Aí você pensa, pô, ele já fez o suficiente, né? Mas não, ele fez de novo. Ele fez de novo, porque ele criou um rastreador aranha que rastreia o Homem-Aranha mesmo que ele esteja fora da Terra. Eu já acharia bizarro ele ter um satélite para ver onde tá o Homem-Aranha, mas isso tá além de um satélite. Foi legal ver que a amizade dele com o Peter é um ponto fundamental. Enfim, e ficou muito boa aquela cena no final deles fazendo um toque especial deles lá de novo. Eu vi a galera falando que ele recobrou a memória no final, mas eu não entendi isso. Eu entendi que ele só ligou o nome Peter com o Homem-Aranha porque a MJ já tinha explanado. E o lance dele ter se lembrado do toque, pô, é só um toque. O feitiço fez ele esquecer do Peter, não do toque. Não seria tão diferente se, tipo, eles assistiam uma série juntos. Aí depois do feitiço ele continua lembrando da série. Com o Homem-Aranha fora da Terra, todo mundo tá pensando na mesma coisa. O mundo bélico. Pra quem não sabe, o mundo bélico como posso explicar? Mestre Tengen, explica aí. Mundo Bélico, Battleworld, é um planeta artificial nos quadrinhos da Marvel Comics, formado por retalhos de diferentes realidades e dimensões colididas. Ele serviu como arena nas histórias clássicas e modernas das Guerras Secretas, sendo governado por entidades divinas como o Beyonder ou o Doutor Destino. Ou seja, faz muito sentido com a trama que está sendo construída. Assim, eu não apostaria na presença do Beyonder. Pra mim, pelo menos na minha visão, ele não é um personagem lá que o pessoal ia criar muito hype em cima. E será que a gente pode sonhar com aquela cena incrível do Homem-Aranha escolhendo o time dele do Marvel Rivals no mundo bélico? Bom, seja como for, tá empolgante. Homem-Aranha mostrando que sim, ainda tem público para filmes de super-herói, um público grande, é só olhar a bilheteria, mas ao mesmo tempo os estúdios têm que entender que, né, tinha uma época que dava pra você apostar em Homem-Formiga, Eternos, Shang-Chi, mas hoje em dia não dá mais, pelo menos não com tanta frequência, você tem que apostar assim bem às vezes. É aquele negócio, esse filme deu muito certo, mas é o Homem-Aranha, é literalmente o melhor personagem da Marvel. Então é isso que eu tinha pra falar desse filme. Como eu já disse, eu não dou notas, eu não sou especialista, mas pra mim, se existisse um ranking de todos os filmes do Homem-Aranha, ele ficaria em quarto. Só perderia para Homem-Aranha 2, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e Homem-Aranha no Aranhaverso. Beleza então, valeu, falou e até mais.